Olá pessoal, uma pequena correção, uma grande correção, Estava com a cabeça no mundo da lua, só pode. Não é série, é filme, eu que vi em capítulos, e é 9 dias em Prime Video, e são 5 candidatos. Mas eu acredito que essa breve confusão que eu fiz no começo ali não vai atrapalhar, né, o conteúdo do vídeo, a ponderação a respeito. Acho que vale a pena. Assisti uma série interessantíssima esses dias, chamada 9 Corpos, 9 vidas, lá no Prime Video. Uma casa no meio do nada, uma pessoa lá com vários monitores, cuidando, observando a vida das pessoas, né? Até que de repente um desses monitores se apaga. É um tubo de televisão, não é nem um monitor de computador, é uma coisa mais primitiva. Aquela pessoa que ele estava observando, cuidando ali, comete suicídio. E aí ele entra meio que em parafuso. Como é que eu não observei isso? Como é que eu não percebi? Como é que eu não notei? E selecionei tão bem? Por que ela optou por esse caminho? Tinha tanto potencial e desperdiçou, né? Era uma moça, acho que 19, 20 anos, lá, uma coisa assim, que estava indo para um concerto, era o primeiro concerto dela, e algum problema ali de pressão, alguma coisa ela não suportou. E aí a série começa a apresentar 9 candidatos, se eu não me engano, que é o tema da série, né? 9 vidas, para que ele escolha um novo para entrar naquela vaga que ficou aberta. E aí tem toda uma perspectiva de estudo, de cada um mostrar, e vão surgindo 9 pessoas ali que vão interagindo com ele. Muito bom. Até o cara o problema dos 3 corpos está na série, né? O Wong, aquele dos Vingadores. O interessante dessa série é que essa casa está no meio do nada. Você vê um deserto assim, ou como se fosse a beira do mar, né? E isso aproxima muito com a ideia do budismo, de que há um substrato de consciência, né? Como se fosse um mar de consciência, para onde você volta quando esse corpo morre. Sua mente, os seus apegos, as suas aversões, os seus condicionamentos, tudo que você faz, tudo que você pensa, segue com a sua mente e volta para esse substrato. E com base nesse substrato, esse momento de consciência, essa coleção de coisas, né, determina a sua próxima vida. Então você emerge desse substrato e inicia uma nova jornada no samsara. Fora o fato de você ter um personagem ali fazendo essa triagem, fazendo essa seleção, escolhendo quem merece, quem não merece, quem pode, quem não pode, quem se adapta, quem não se adapta, é muito isso. Porque à medida que ele vai descartando alguns desses candidatos, eles saem andando naquele deserto ali e vão sumindo, né? Eles vão voltando para o substrato. Talvez até que surja uma outra possibilidade. E o filme dá uma abertura para não ser ele o único a fazer isso, como se tivessem outros tantos espalhados por ali que estão fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho. Interessante também é que ele não pode interferir nas vidinhas. Ele assiste pelo monitor toda a história dele, 24 horas ali, né? Tudo monitorado, mas ele não pode interferir. Ele vê o resultado. E a gente se pega também nessa falta de sentido, né? de senso de utilidade, né? Uma pessoa para selecionar quando alguém morre e para cuidar, para ver o que acontece. Como se ele estivesse aprendendo e se tornando um seletor melhor. Meio estranho. Mas instrutivo, leva a gente a pensar um pouquinho, né? Porque nós temos aí várias ideias de que para reencarnar você tem que passar pelo conselho kármico. Você
você tem que ter um contrato kármico assinado lá, né? Provavelmente energeticamente não dá para botar o sangue, coisa e tal, né? Aquela coisa de cortar o sangue ali, botar, né? Ou você tem o Ministério da Reencarnação dos Espíritas, né? Nosso Lar, faz menção a isso, né? Bem interessante, lá no filme do Nosso Lar 1, né? Tem um filme antigo que me foge o nome agora, também tem um orientador evolutivo, tem uma pessoa responsável ali pelos integrantes da comunidade que orienta, que prepara a próxima encarnação da pessoa, né? Então a gente tem algumas ideias semelhantes a isso. E nessa série houve uma convergência aí com essa questão do budismo, que é minha interpretação, claro. Porque as pessoas vão surgindo do nada e vão se dirigindo lá como candidatos. E quando não são selecionados, ficam indignados, ficam bravos, coisa e tal, mas vão embora, saem e somem de novo, né? Eu penso que dentro dessa visão do budismo é mais ou menos isso. Quando a gente morre, a gente meio que some tudo aqui, e a nossa mente, com todos esses condicionamentos, essas ideias, volta, né, para algo assim meio que imaterial, para algo meio que como um grande mar, né? A gente volta para lá e fica ali até que esses condicionamentos, todas essas vontades, todas essas necessidades, todas ficam fortes de novo e nos fazem levantar daquilo e buscar uma nova encarnação, né? Talvez na ideia budista, essa nova encarnação ela seja apenas uma reação a essas necessidades que vão surgindo, né? E dentro dessas outras perspectivas de conselho kármico, Ministério da Reencarnação, orientador evolutivo, tem algum ser ali com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais que consegue encaminhar, né? No filme Soul da Disney também é interessante, ele mostra, né, a vida das alminhas lá no céu, e tem, se não me engano, um grande buraco no meio assim, e você cai ali dentro e volta para o mundo físico. Vale a pena a sugestão, interessante, nos faz pensar também em garantias, né? Porque essa pessoa que está lá, esse orientador, vamos chamar assim, seletor, selecionador, ele se cobra por fazer boas escolhas, né? Porque ele sabe como é que vai ser a vidinha, então ele tem que escolher dentre essas 9, nesse caso, uma que se encaixe, que vai se adequar ali, né? Que tenha ali as qualidades, os defeitos, os potenciais que vão se encaixar. Então ele se cobra por fazer boas escolhas, por conseguir perceber em cada um dos candidatos aquele que vai se encaixar. Também tem uma certa burocracia, né? Aquela coisa administrativa de ser candidato a uma vaga, passa por vários testes, coisa e tal, psicotécnico, para ver se você vai se encaixar, sem que haja garantia de que haja uma aderência da pessoa com a função, com o cargo, na questão administrativa, e da pessoa com aquela nova vida, né? Que aí vão surgir desafios, vão surgir uma série de situações que nem sempre as predisposições acabam se encaixando. Nós temos no filme Nosso Lar 2, que é bem interessante também, sobre alguns aspectos, apesar de alguns erros terríveis. Há um projeto ali para algumas pessoas virem para o mundo físico e montarem, né, uma casa espírita ali para fazerem atendimentos e tudo mais. O grande erro que eu vejo nessa situação ali, né, tem o orientador que escolhe os candidatos, que treina, que prepara, que eles vêm, é que é a mesma pessoa, né? É o mesmo ator que está lá no mundo astral, ele está no mundo físico, a cara igual, é o mesmo corpo, a mesma pessoa, o jeito de falar, né? O mesmo jeito de pensar também. E isso não é verdadeiro, né? Essa questão das garantias. O que você era no mundo astral antes de reencarnar é algo absolutamente diferente do que você tem aqui. Porque uma nova personalidade é criada. Uma nova personalidade é criada. Um novo cérebro é criado. Um novo corpo é montado, criado para você.
E essa interação disso tudo com cultura, com a sociedade, com o momento histórico, torna a coisa tão fervilhante que, por mais que você planeje, por mais que alguém no outro lado se comprometa com alguma coisa, quando vem para cá, essa mudança tão grande, não há garantias. Não há garantias. Qualquer coisa pode acontecer. Em geral, eu creio que muito do que acontece é totalmente fora do que se esperava. Então, recomendação aí de série para você dar uma olhadinha, dar uma ponderada, né? E vale a pena para distrair um pouquinho e para fazer a cabeça da gente pensar nesses assuntos. Gratidão.